É possível que uma única regra financeira te salve de diversos gastos. Isso aconteceu comigo e essa semana eu trouxe também um desafio para vocês de 30 dias sem gastar com supérfluos, para vocês poderem economizar cerca de R$ 1.000 a R$ 2.000. Por esse motivo eu trouxe esse vídeo hoje para vocês entenderem melhor como aplicar uma única regra na vida de vocês para poder conseguir dar o próximo passo para esses desafios. Para que eu chegasse a isso, eu me sentia muito frustrada, porque parecia que eu não saía do lugar. Eu até recebia e recebo um valor ok para poder viver com as minhas contas, as minhas finanças em dia, porém, devido a alguns gastos supérfluos, um modo de vida fora da minha possibilidade, eu vi que eu estava praticamente sem saída com as minhas finanças e precisei utilizar de várias formas para que eu pudesse sair dessa pindaíba que muitas pessoas se colocam. O insight que me fez mudar tudo. Foi aí que eu percebi que eu precisava de uma regra que me fizesse mudar as minhas decisões diárias, que me ajudasse a economizar de verdade para que eu mudasse de vida. Porque se eu continuasse utilizando de diversos métodos, eu não ia chegar a lugar nenhum. Porque eu começava um método e parava. Começava outro e parava. E por esse motivo eu falei, eu preciso de uma regra definitiva. Foi aí que eu cheguei nessa regra que eu vou te contar. Eu precisava de uma regra simples para poder guiar todas as minhas outras decisões financeiras. Eu vou te dar 2 exemplos de regra e você escolhe qual desses 2 é um dos melhores para a sua situação. Mas você pode também adaptar outra única regra para as suas finanças. Eu adaptei essa, porém eu também utilizo da outra como complementar. Assim eu não fico com problemas na hora de questionar a única regra que eu tenho. Porque, gente, quando estamos na vida mais difícil, a gente precisa arrumar diversas formas de se virar com o que a gente tem, né? E isso também se aplica às regras que a gente coloca até para nós mesmos mudarmos de vida. Porque se uma falha, a gente tem outra de reserva. O primeiro exemplo é a regra do porquê. Todas as vezes que você for comprar alguma coisa, pergunte-se: por que eu estou comprando isso? Utilize, abuse do seu lado psicológico com relação às compras. Porque este lado é o que você mais ignora quando você precisa fazer alguma compra. Quando você precisa se questionar do que você está fazendo. Porque se você não faz esse questionamento, é como se você estivesse fazendo assim, ó, vendando seus olhos, para que você não pense por que você está comprando aquilo. Você só quer comprar, mas perguntar-se por quê é uma fuga que você não quer ter naquele momento que você às vezes não está nem bem. Mas eu vou dar outro exemplo prático. Quando você está indo ao shopping para poder passear, porque você está, tô sem nada para fazer, vou passear no shopping. Primeiro que shopping não é um lugar para passear. Para quem está sem dinheiro ou com algumas dívidas ou contas apertadas, não é um lugar para passear. É para você resolver algumas coisas e comprar algo que seja necessário quando você está passando por ali. Então é um lado ali que você utiliza como conveniência para você. Quando você faz esse tipo de passeio e você chega a alguma loja e se apaixona por um look, e quando você vai comprar, você só passa o cartão ou você só dá o dinheiro e sai, você não se perguntou por que você está levando aquela compra, aquela roupa, aquele objeto. Quando você se questiona, o seu cérebro fica: calma, o que estamos fazendo? Por que estamos fazendo? Você se questionar é uma arma contra você mesmo, para se ajudar na hora de fazer certos tipos de compra, para evitar o impulso daquele momento. E quando você faz essa pergunta, você também está se salvando para que aquele dinheiro que você está gastando ali volte-se para ou um investimento, ou uma conta, ou uma dívida. E eu percebi que em todas as vezes que eu ignorava o porquê que eu estava fazendo tal coisa, era porque eu mesma queria fechar os olhos para o que eu estava fazendo. À medida que eu fui fazendo perguntas de: eu quero comprar uma água de coco, eu tô com vontade. Por que você quer comprar uma água de coco? Porque eu tô com vontade. Essa vontade é necessária ou essa vontade vai passar daqui a alguns minutos, algumas horas? Geralmente ela vai passar. Por esse motivo, eu comecei a ver que eu não precisava fazer aquela compra da água de coco. Eu podia tomar água normal em casa. E quando eu fosse tomar água de coco, seria um outro momento onde eu fosse planejar tomar água de coco. Eu vou à praia
E lá eu vou tomar uma água de coco. Eu quero espairecer, eu quero tomar uma água de coco, eu gosto. Eu vou curtir um momento simples ali na praia, vou olhar o mar, vou apreciar a paisagem. E dito isso, por que não eu posso tomar uma água de coco? Eu estou com dívidas, estou com contas a pagar, posso utilizar esse dinheiro? Então eu posso comprar água de coco. Se a resposta for não para as outras perguntas, então não, você não pode comprar uma água de coco. Percebem o exemplo que eu utilizei? Adequem a sua realidade. Veja o que você está fazendo e não está se perguntando por quê. A segunda opção de regra que eu tomei para mim e que você pode tomar para você, caso a primeira não seja suficiente, é a regra das 48 horas. Caso você queira comprar algo e seja de imediato, eu quero agora. Espere e veja se em 48 horas você ainda vai querer aquele item. Se for algo necessário, vai ser preciso você comprar de um jeito ou de outro. Se for algo que dá para esperar e que não era necessário naquele momento, provavelmente depois das 48 horas você vai perder a vontade de comprar ou não vai ver mais a necessidade que você tanto via em fazer aquele movimento. A regra das 48 horas também se aplica principalmente a compras que são não essenciais, tá? As que forem essenciais é uma coisa, o que não for essencial pode esperar. E isso não funcionou para mim somente com compras supérfluas, compras de roupa, compra de sapato, compra de bolsa, porque eu já não sou muito de comprar isso, eu ganho bastante coisa. Mas no mercado, no delivery, indo ao shopping, esses tipos de gastos, eu vi que quando eu aplicava essas regras, eu conseguia economizar muito no meu diário, no meu cotidiano. Era onde eu mais gastava e eu não via. Porque à medida que você chega no mercado e você fala, quero comprar aquele chips ou quero comprar aquele doce, espere 48 horas. Não é algo necessário e ainda pode te fazer mal. Quero comprar aquele refrigerante. É necessário? Não. Precisa ser agora? Não. E caso seja uma vontade que você tenha, depois de 48 horas, se você ainda quiser e você puder comprar, é outra coisa. Isso me ajudou com o meu psicológico, porque igual que eu falei com vocês, controla mais a impulsividade e me ajudou a separar o que era necessidade do desejo, que era algo que antes de me questionar essas duas regras, eu não separava. Eu utilizava como se fosse a mesma coisa. E com essa junção na minha cabeça, todas as vezes que eu queria comprar algo, era imediato. E tudo era necessário. Impressionante. Fazendo essas regras valerem a pena na sua vida, aplicando elas no seu dia a dia, ou apenas uma delas, a que for mais eficaz para você, veja o impacto que isso vai causar nas suas finanças, na sua vida, ao longo de 30 dias, 20, 10, 15, uma semana. Na minha vida tem feito muito bem. E assim como o vídeo anterior que eu trouxe a respeito de economias, de desafio de 30 dias, eu quero deixar com vocês o registro de que eu ainda estou nesse desafio. Então eu não tenho o real impacto que isso está causando na minha vida ao longo do mês. Mas eu já sei que em dias eu estou economizando 30 a 50 reais. Coisa que antes para mim era normal gastar. Mas depois que eu me passei a me colocar dentro dessas regras, eu não tenho feito mais isso. Faça um cálculo. Eu fiz e no vídeo anterior eu coloquei 30 a 50 reais por dia, dá um aproximado ali de semana de 210 reais a 350 economizados por semana. Isso por mês é muita coisa. Agora eu desafio você, incentivo você e quem estiver do seu lado, quem precisar repor aí as finanças, a fazer esse tipo de regra e aplicá-la na vida. Escolha uma dessas que eu dei de exemplo e caso essas duas não sejam suficiente, veja outra. Não cesse de buscar uma solução para seus problemas financeiros. E aqui no canal também tem vários vídeos ensinando vocês a terem essa maldade de se perguntarem, de se questionarem e de se refrearem, se essa palavra for certa. Eu sempre esqueço, a minha dicção ultimamente tem ficado um pouco devagar, mas a gente vai tentando recuperar ao longo dos dias, das leituras, das escritas, enfim. Utilize isso, passe para quem vai precisar dessas dicas, quem está precisando sair dessa pindaíba que se colocou. Não esqueça de curtir esse vídeo, fazer esse compartilhamento que eu falei. Comenta aqui se você vai aderir a esse desafio, qual regra você escolheu.
E vem aqui me contar depois se ao longo de 30 dias, 20, 10, o que você achar melhor fazer desse desafio para ir pegando o hábito. Qual foi esse resultado? Qual a quantia que você conseguiu economizar? Qual dessas regras te refreou mais? A minha é a regra do porquê. Eu escolhi ela e eu estou utilizando durante esses 30 dias, junto com as outras dicas complementares que eu trouxe aqui no canal para vocês. Não se esqueçam de assistir e a gente se vê nos próximos vídeos.